Começando mais espiritualidade, é uma alegria ter você aqui conosco. Hoje temos um super convidado, muito querido. Muito especial. Muito especial. Veio de longe. Veio de longe. Então, ó, fica aí de olho. Tenho certeza que você vai gostar. Então, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal, curte o nosso vídeo e compartilha com os amigos, certo? Para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E com pessoas maravilhosas, como a que nós vamos entrevistar como Sebastião hoje. Camargo. Seja bem-vindo. Bem-vindo, Sebastião Camargo, nosso querido Sebastião Camargo. Obrigado, é uma alegria imensa estar aqui com vocês. É um sonho que está sendo realizado, estar falando com anjos que vieram fazer pontes para que outros possam. Aonde que estão os anjos aqui? Que a gente... Não, ele fala aqui, ó. Aqui, ó, no livro dele, aqui no que nós vamos falar ainda, ó. Do átomo ao anjo. Ele falou que nós estamos assim, estamos no caminho dos anjos, né? Não somos nós átomo ainda. Nós vamos conversar. Você é de Minas, certo? Eu sou natural de Minas Gerais. É mineiro. Mineirinho. Numa cidadezinha chamada Matutina, próximo de São Gotardo, que é mais conhecida. E você está morando onde agora? Hoje eu moro em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Três Lagoas. Lá tem Três Lagoas mesmo? Lá tem, de fato, quando chove é uma só. Mas, de fato, tem as Três Lagoas. Como o paraquedas da minha esposa caiu por lá, eu falei, eu vou rapidinho antes que alguém chegue primeiro. Né? Dizem que Três Lagoas é muito quente, é isso? É verdade, lá Sebastião? Chega assim 50 graus, naquele termômetro da rua, assim. Às vezes você coloca o carro lá, às vezes embaixo de uma árvore, a hora que você olha lá para o termômetro, está 47. Mas 35, 40 graus é quase o normal de lá. Então, nós te chamamos aqui no Mais Espiritualidade porque você tem mediunidade, né, Sebastião? Também é orador e nós vamos conversar sobre isso hoje. E muita gente conhece o Sebastião, da né? Rádio Boa Nova, né? O Sebastião teve um programa na Rádio Boa Nova, nós somos companheiros, inclusive, na Rádio Boa Nova, né? Que eu também tinha um programa lá na Rádio Boa Nova. E o Sebastião, como era o nome do programa lá na Rádio Boa Nova? Em primeiro lugar, eu quero agradecer à Rádio Boa Nova, ou Rede Boa Nova de Rádio, porque se não fosse a Rede Boa Nova de Rádio, lá com o Jeter, com a Gilvana, você que estava por lá, o Sebastião com certeza não era conhecido. E era um dos programas então, de maior audiência. Durante 14 anos nós tivemos o programa lá. Como que era o nome do programa? O Despertar da Consciência. Aqui é o nome. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. É o nome do livro dele que nós vamos falar aqui no nosso podcast hoje. Então eu tenho certeza que muitos ouvintes da Rádio Boa Nova, muitos telespectadores da TV Mundo Maior vai matar a saudade hoje com Sebastião Camargo. Espero que assim seja. Na TV Mundo Maior foram 12 anos de programação. Nossa, que bom. Que legal. Que maravilha. E então você é médium. Desde pequenininho, Sebastião, como que era? Hoje nós sabemos, após estudar o Livro dos Médiuns e várias outras obras, que todos somos médiuns. Um com um grau maior de sensibilidade, outro com menos. Mas desde pequeno nascemos com várias situações curiosas. Uns chamam doenças congênitas, mas umas perturbações que hoje sabemos que era a presença de entidades. Porque não dá para explicar uma criança que sente uma dor de cabeça tamanha, que dói tanto que a pessoa vomitava de dor e vomitava até travar os olhos, não abriam. E aonde eu estava, eu deitava, porque não tinha como... Quantos anos você tinha mais ou menos na época, Sebastião? Eu lembro disso, a média de 6 para 8 anos, até os 12 anos aconteceu bastante esses fenômenos. E após 1 hora, 2 horas que me levava não sei para onde, lembro de algumas coisas, quando voltava como se nada tivesse acontecido. A sua família tinha alguém que era espírita ou não? Ninguém era espírita, sua mãe, eu falo que pai. Tinha todo mundo que era espírito. Meu pai que acreditava em espírito, minha mãe que acreditava, os dois, né, faziam suas orações, suas benzições, porque quando acontecia uma hemorragia no bovino, no suíno, eles faziam oração e estancavam o sangue na hora. O meu avô
era um espírita, né, porque ele dialogava com os espíritos, era um benzedor, né, de várias situações, a picada de cobra, conduzia as cobras para um lugar da fazenda lá, ele conversava com elas, fazia as serpentes passar todo em frente o fazendeiro, que não acreditava, escolhia previamente um lugar e mandava para aquele local, e a partir dali elas não mexiam mais com as criações. Mas Nossa. como que era? As cobras existiam mesmo? Existiam lá e às vezes picavam, às vezes matavam. Ou às vezes picavam a pessoa. E ele benzia a pessoa que acreditava, sarava. E às vezes a cobra que ainda, a vaca ou o cavalo, seja lá o porquinho que tinha sido picado, se chamasse a tempo, benzia, sarava também. E a presença do meu avô, que morreu, eu tinha uns 5 aninhos mais ou menos, ela foi constante nesses estados iniciais e na assistência espiritual. E mais tarde, da minha avó que faleceu, eram os espíritos que eu sentia mais próximos de mim desde o início. Mas você via os espíritos, não? Eu não via, mas quando estava fora do corpo eu via. Eu sentia a presença e pela presença, como nós falamos, intuição, é como você vê e ouvir, é como se você estivesse dentro do outro e ele dentro de você. Tanto que Chico Xavier é que disse-nos que a mediunidade do futuro seria a intuição. E André Luiz, a mediunidade mais segura seria a intuição pura. Então você chegava a ficar desacordado e aí o seu espírito desdobrava. Saía do corpo. E aí você lembrava tudo o que acontecia Lembrava, lá. Você ia para outros lugares, é isso? Outros lugares. Tinha assistência devida, quando voltava estava tudo normal. Isso com 6 anos de idade, é isso? A partir dos 6 anos até 12 anos ficou bem ativo essa situação. Depois começou a abrir o centro frontal, nós chamamos que é a terceira visão. Eu não podia abrir os olhos, porque quando eu abri os olhos físicos, é como se tudo estivesse entrando dentro da minha cabeça. Imagine você na rua, dirigindo hoje, por exemplo, com essa situação. Então é como se os potes, os carros, tudo estivesse entrando. Então passei por essa perturbação bastante tempo até a reeducação. E a parte auditiva é como se enfiasse um punhal dentro do seu ouvido e saísse lá no cérebro. Nossa. Até preparar tanto a parte física quanto a parte psíquica e a parte da visão e várias outras sensibilidades também. Nossa! Ela foi bem, eu não sei o que... Você deve ter sofrido bastante, depois né? de falar as proezas que a gente fazia lá para trás, você já imagina neto de benzedor, meio bruxo, né? Você já sabe o que foi aprontado para depois vir com esses desajustes e agora ter que reajustar para uma nova mensagem. Como que você, você começou a estudar as obras de Kardec, de André Luiz? Como que se deu isso? Porque você teve essa manifestação, né? E depois você procurou um centro espírita. Como que foi essa... Ainda nada. Aí, quando eu conheci minha esposa, que nós namoramos, casamos tudo muito rápido. E logo após que casa, aí dá uma pane geral no sistema. E é como se eu falo, por que você não foi no Procon devolver o produto? Né? Porque já compra o produto com defeito. Mas ela já tem um era... prazo de garantia. Pois não tem, porque foi tudo muito cedo e muito rápido. Como o pai dela já era espírita, tinha o Evangelho segundo o Espiritismo, lia as obras espíritas, ela lecionava ensino religioso usando o Evangelho segundo o Espiritismo, só não falava de onde ela tirou o conteúdo. Ou dava aula, aquela professora de geografia, usando a Gênese. E quando houve o diagnóstico da medicina acadêmica, que só tinha 2 meses de vida, com 3 processos no cérebro, uns falam que é neurociticircose, que seria ovos de solitária que calcificaram. A espiritualidade, eu prefiro ficar com a medicina espiritual, disseram, eram 3 pequenos tumores, por conta da sua missão e o esforço que você fez até agora, foi registrado só na finalização, então apareceram apenas o rastro. Mas, mesmo com essa situação quase finalizada, houve o desengano da medicina. 2 meses? 2 meses de vida somente. 2 meses de vida. E a minha esposa colocava livro para todos os lados, só que eu não lia. E um dia ela colocou a Gênese no banheiro. Quando você sentava no trono, não tinha como não ficar com o rosto quase em cima da obra.
e com um marcador. Falei, eu já li até aqui. E o lugar que estava marcado estava a frase de Kahneman, na psicografia de Camille Flammarion, que Kardec anota, que está no item 27 do capítulo 2º da obra. O homem é um pequeno mundo. O diretor é o espírito. O princípio dirigido é o corpo, que representa para o espírito a sua criação, da qual ele, o espírito, seria Deus. E aí Kardec, ou Kahneman, faz um paralelo entre o espírito e o arquiteto cósmico. Se um de nós pensarmos, o arquiteto cósmico sabe. Se a menor célula, se a menor partícula do corpo se mover, o espírito sabe. Aí eu levei um choque. Eu falei, eu sou o quê, afinal? Porque eu não sei nem o que é um átomo, uma célula, porque ele falava dessas partículas. E aí eu voltei lá no início da obra e devorei a obra A Gênese, que foi a minha fonte, uma fonte inspiradora. A partir dali eu não parei. Você aí, comecei o espiritismo pelo final da pelo final da obra. pelo final. Porque, curiosamente, a Gênese é a obra de número 5, e o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, e ela explica a primeira parte. Então, eu já comecei pela explicação, mas pelo final da coisa, mas deu certo. Aí depois nós voltamos e fizemos o trajeto correto, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno. Aí você foi ao Centro Espírita. E aí eu comecei a ir nos Centros Espíritas. Só que eu questionava, e tem muitos que você não pode questionar. Aí eles vão pedindo para você se retirar, que você está incomodando. Ah, então você... Porque aplicava um passe, eu queria saber como que era aquilo, como que funciona, como que é isso, como que eu fiquei bem. Eu não queria simplesmente receber. Você ficou bem lendo as obras básicas. As obras básicas, a partir da obra A Gênese. Porque na Revista Espírita, na sequência, num artigo que está na Revista Espírita de 1864, no mês de fevereiro, Kardec praticamente decreta que a energia do corpo se renova totalmente em 2 meses. Eu falei, dá tempo. Só que Camille Flammarion, na obra A Morte e o Seu Mistério, volume 1, ele fala que o energismo se renova em alguns dias, em mais ou menos 20 dias. E com a mentalização eu posso criar um órgão novo. Eu tenho 11 eletroencefalogramas com a alteração, várias tomografias com as alterações. E depois dessa reprogramação, porque se eu mudar o meu propósito de vida, em 20 dias eu tenho um corpo novo, porque o energismo todo foi trocado. E aí não tem sinal de lesões. Não tem sinal de alteração. Ou melhor, quando faz um eletroencefalograma, tem ondas paranormais, quer dizer, além da normalidade. Mas tudo certinho. E nessa época você estava com quantos anos, mais ou menos, Sebastião? Eu tinha 23 anos. Então você sofreu um bocado até os 23 anos, né? Exato. Foi então quer dizer, Sebastião, que você... a prova científica da atuação espiritual sobre o corpo físico, né? Você se curou e se você tem todos esses exames, né, comprovando isso, é uma prova científica, com certeza. E é uma coisa interessante porque, assim, às vezes a gente pensa que só através da mediunidade de cura, que você vai num médium, e no caso você reprogramou, né, a sua forma de ser. É muito, muito rico isso. Inicialmente eu comecei a reprogramar, mas houve assistência espiritual. E eu recebi o equivalente a umas 400 cirurgias espirituais. Nossa! Eles consertavam e eu estragava de novo. Eu perdi a conta. Até que chegou um tempo, foi a primeira vez que Miramês apareceu para nós, falou, nós estamos desenganando você espiritualmente também. Então você é um caso perdido. Porque 6 meses eu tive uma pneumonia dupla. Eles levaram 6 meses espiritualmente e fisicamente para equilibrar o meu sistema imune e a coisa pacificar. Eu voltei para a casa espírita com a mesma impetuosidade, achando que sabia mais do que todo mundo e etc. Era pneumonia simples. E aí deu uma dupla. Ele falou, agora é com você. Não faremos mais nada
por você. Segue por tua conta. As obras estão aí, vai estudar o que significa um átomo, o que significa uma molécula. Aí, no Livro dos Médiuns, tem como criar átomo, transformá-lo em alimento, em medicamento. E nas outras obras tem a sequência de tudo isso. Na obra A Gênese, eu posso criar uma molécula saudável, consertar um órgão. Se eu tenho em Camila a mentalização, eu posso criar um órgão novo. E eu fui estudando e aplicando e consertando o estrago que eu fiz. Mas a essa altura, da medicina acadêmica, eu estava usando 25 doses de medicação. Nossa. Quase tudo tarja preta. Aí eu fui deixando um a um conforme eu ia fazendo o processo de reprogramação, que é a mudança estrutural do pensamento, a reorganização dos sentimentos, o equilíbrio ou disciplina da palavra e a conduta em consonância com as diretrizes do Evangelho. Mas esse método está no teu livro? Aí foi o que porque é a busca que nós fizemos, o caminho que fizemos para a autocura, já que eu não tinha direito, tecnicamente, mais da ajuda espiritual da forma que fora feita. Porque André Luiz fala, nós podemos ajudar, nós podemos esclarecer, mas não cabe a nós improvisar recursos. Isso é obrigação de cada qual. O ideal é que cada um seja o médico de si mesmo. Isso está em Missionários da Luz. E depois, quando você estava com 23 anos, né, que você se libertou, na verdade. 23 anos foi o começo da coisa, foi o decreto. Aí buscamos ajuda, estudei, li as obras, estava lendo, mas nada de aplicar. E aí fui buscar ajuda, e eu nunca esqueço, porque chegou um dia, recebeu ajuda, equilibrou mais ou menos, ele falou, agora vamos começar o Evangelho no lar. Fugi do centro espírita. Sofri bastante, porque aí foi aparecendo outros processos. Um processo que apareceu na musculatura infeccionou toda a minha estrutura muscular. Todos os músculos. Eu fiquei igual o Robocop, para quem já assistiu o filme. E várias outras. Começou as cartilagens, soltar o sistema esquelético. E você sentia dor? Como que era? Dores dilacerantes. E aí foram várias situações. Aí, né, com a mudança de cada situação que aparecia, hoje está bem tranquilo, graças a Deus. Então aqui, ó, estou vendo aqui o livro, tem um símbolo aqui bem interessante, né? Você podia explicar para a gente o significado desse símbolo, Sebastião? Esse símbolo é mais ou menos como a descoberta do avião de Santos Dumont, que ele descobriu por uma coisa, né? Quer dizer, criou o avião para encurtar distâncias, para beneficiar os povos. E na natureza, na lei divina, tudo é em forma piramidal. E nós estudamos a vida porque eu fui recordando as minhas memórias nesses processos mediúnicos até chegar na época do Egito. E lá já estudávamos a vida e chegamos à conclusão que um átomo era uma cópia do sistema solar. E questionamos, será que tem vida? Aí só vimos descobrir com André Luiz, porque na obra dele, na obra Libertação, fala que um átomo é um aglomerado de forças vivas. E se você pegar uma pirâmide, aqui na base tem o número 3, 6, 9. Que o número perfeito não é o 7, é o 9. 3 vezes 3 dá quanto? 9. 3 mais 6. Me dá 9. Certo? Até os cristais de apatita que temos dentro da glândula pineal é em formato de pirâmide. Então ele é o símbolo da consciência. Então aqui o olho significa a consciência que acordou, que despertou. Para quem olha bem de perto, vê uma pessoa com uma venda nos olhos aqui, ó. À beira do poço morrendo de sede. Porque nós temos um universo de situação dentro de nós e buscamos fora. Porque Leon Denis fala, aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido e o que sereis, e ensinar-vos-á o maior dos mistérios, que é a criação do eu pelo esforço constante. E ele narra que Deus não nos criou nesse formato, nós nos fizemos. Nós somos os autores de nossa realidade. Ele criou a lei
E de algum modo nós podemos falar a matéria-prima, mas a matéria-prima é o espírito, como princípio inteligente do universo ou como o átomo primitivo, porque esse átomo que está no livro não é o átomo físico, esse é o átomo primordial, que é o espírito com E minúsculo, a mônada, como muitos preferem afirmar. Como encontramos isso na obra de Kardec? Na questão 34, 34A, ele pergunta se as moléculas tinham forma e etc. E a resposta veio. Eu acho curioso com Kardec, porque ele perguntava do efeito e ele sempre respondia a causa. A matéria é algo que tem extensão, que é impenetrável, que afeta os nossos sentidos? Sim, a matéria que você conhece, sim, mas não a matéria primitiva que você está longe de conhecer, né? Que é o que nós chamamos hoje de psiquismo divino, de onde nasce o espírito. E ele fala, a molécula secundária é uma porção da molécula primária. Só que a molécula primária é um aglomerado de espíritos. E isso fica claro em Leon Denis, fala o que chama de luz, calor, eletricidade, é o mesmo espírito em vários estágios. E quando nós chamamos matéria, é uma porção de átomos primitivos formando o átomo físico. E isso encontramos em vários autores. Em Hernani Guimarães Andrade, em Pietro Baldi, não só nas obras de Kardec, dos seus contemporâneos, aí você vai juntando as informações e eu fui descobrindo, porque o propósito do espiritismo é falar da origem dos espíritos, a sua natureza e sua destinação. Para que você possa consertar alguma coisa, você tem que saber o que é. Então, quando a gente fala autoconhecimento, saber do que nós somos constituídos, de onde viemos, como viemos, por que viemos, qual a nossa função ou objetivo de estar aqui e para onde iremos e com quais espaçonaves iremos. E aí nós fomos fazendo esse mapeamento, porque o Kardec, num dado momento, ele deixa o segredinho na obra A Gênese. Somente. Essas palavras são decretos. Somente não tem saída. Somente o estudo em profundidade do princípio espiritual na sua verdadeira essência, que é lá na origem, e a sequência do seu projeto ou trajeto evolutivo que vai dar explicação para aquilo que você olha parece um caos. E, na realidade, tudo está em perfeita harmonia. E o seu contato com o Leon Denis, né, que aqui, nesse primeiro livro aqui, né, que é esse aqui que nós estamos falando, tem Leon Denis e Miramês. Você contou para a gente como o Miramês, né, falou com você. E o Leon Denis, como foi essa aproximação? Como o Leon que você Denis, sentiu? A gente já estava numa casa espírita, logo depois desse decreto de Miramês, e de repente, estava um dia chuvoso até, chega uma personagem falando que era daqui de São Paulo, que pediram para ela entregar uma encomenda para mim. E nós recebemos, e a hora que eu abro era o livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. E falou, não pediram só para eu entregar para você. Ela sabia quem eu era, porque me chamou pelo nome. Pediram para você abrir na minha frente. E o livro era novo, não tinha como estar viciado. A hora que eu abro, eu quase enfiei a cabeça, se tivesse um buraco lá. Disciplina do pensamento e reforma do caráter. Eu não tinha nenhuma das duas coisas. E aí nós fomos recordar todo o livro dos médiuns. Kardec fala, quer o norte para a sua mediunidade, tenha duas coisas. O estudo e a moral, a transformação moral. Aí nós fomos, então, para as potências da alma, que é onde está na obra de Leon Denis, estudar a vontade, o pensamento, discipliná-lo e começar a mudar o nosso caráter. E a partir daí não paramos mais. E aí, conta pra gente, assim, o conteúdo desse livro. Você falou que é inspirado, vem também de estudo. Quando nós estávamos doentinhos lá no início, a gente já saía do corpo, já tinha familiarizado com os espíritos. E eles nos tiram do corpo, a gente estuda fora do corpo, nos originais, porque os nossos livros físicos às vezes alteram. Tem tradução daquela informação que eu falei da Gênese no início. O homem é o corpo, ponto. E eu falei um monte de coisas a mais, não falei?
Então você não pode confiar, às vezes, no livro físico, dependendo, né, da editora. Eu sei a seriedade que o Saygusa tem com a editora, o Alexandre Marques, que está aqui nos estúdios, de consultar os mais recuados, né, as mais recuadas edições, se for reeditar uma obra. Ou se for a obra de Kardec para fazer uma tradução, procurar as mais antigas edições para ver o que realmente está escrito lá. Porque há tanta adulteração que eu fico, às vezes, com vergonha. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, o lugar está indução. E noutra obra está dedução. Acho que tem uma diferença. Tem uma diferencinha básica, né? Então a gente foi mapeando os livros físicos, que nesta obra foram mais de 600 livros. 600 livros? Do plano físico. E mais de 1.000 do plano espiritual. Ao todo, 1.723 livros. Eu achava que era menos. E teve um dia, numa reunião, você lembra do Isoldino Rezende? Lembro. Toda a obra dele é psicofonia. Uhum. E nós Porque estávamos... o Isoldino, inclusive, era analfabeto, né? Analfabeto. Ele não... Ele que nos ajudou a publicar esse livro, inclusive. Então nós estávamos era lá... uma prova da mediunidade, né? Prova Porque era analfabeto, então era Eles tudo... quiseram provar exatamente a mediunidade, né, e várias outras situações que vinham por seu intermédio. Nós estávamos lá em Floriano, Piauí, onde tem aquele teatro que encena a Paixão do Cristo, lá sob a regência do César Crispim. Nós mandamos um abraço carinhoso para você, César. E eu falei que era mais de 600 livros. Ele, mediunizado, falou: não, senhor, estão pedindo para te corrigir. Foram 1.723 livros. E esse livro não tem só 380 páginas, que é 388 páginas de conteúdo. Ele falou: esse livro tem 23.743 páginas no original. Você pegou só uns pedacinhos que você conseguiu para o momento e sintetizou aqui. Então os demais livros vai ser do mesmo, você vai puxando. E o segundo livro já foram mais de 2.000 livros pesquisados, tanto do plano que a gente vai falar desse daqui em outro programa. Quanto os originais. E não vai dar tempo. Nós fomos criando um roteiro. A frase não é conhece-te a ti mesmo? Então o primeiro capítulo é o conhece-te a ti mesmo. Então o objetivo da obra. Depois a gente tem que ter uma noção de Deus e da lei. Porque o Kardec fala: não dá para começar assunto nenhum se você não acredita em Deus e não acredita na lei, principalmente a reencarnação, né, que é uma lei da natureza. E o terceiro, a gente já começa o espírito, da origem, de onde ele surgiu, qual o trajeto até a sua destinação. Depois a evolução do corpo perispiritual. Depois já fala do espírito já individualizado. E aí segue o resto da obra, depois falando dos elementais, das formas, pensamento, das criações mentais, das fixações mentais, depois o processo de autocura no capítulo final. Aí aqui você traz a sua experiência. Com todo respeito, desde o início, fale da mensagem. O mensageiro fica em segundo plano. Então nós não falamos nada nos nossos livros de nossa pessoa. Foi uma condição. Para começar, quando eu li em Kardec no Livro dos Espíritos, lá em Princípios Básicos, ou, dependendo da tradução, Prolegômenos. Falou: a obra não é vossa. A obra é nossa, você está incluído. Então, cuidado, né, com o que vai fazer. E ele descobriu, mais tarde, que mesmo aquelas notinhas de rodapé, não era ele sozinho. Então, realmente, eu faço parte. Não, você faz parte, mas tem aqui a sua cura. Aí a gente não fala nada disso no livro. A gente fala todo o processo de cura, porque a gente fixou em saber o que a criatura é, o que você é, como você funciona, como você faz para consertar. Então eu falo todo o processo que acontece comigo sem falar de mim. Por exemplo, o livro é física quântica pura, mas acho que eu falo 1 ou 2 lugares que é física quântica, porque se falar a pessoa já acha que o espiritismo não é física quântica. E os físicos quânticos pensam, ou melhor, os espíritas fogem às vezes para a física quântica, acham que está estudando algo novo. A física quântica é que estuda o espiritismo. Porque Joana de Ângeles, você a conhece porque já entrevistou Divaldo, e em questão 540 do Livro dos Espíritos, assim como Viana de Carvalho, também por Divaldo,
O maior tratado de física quântica é a questão 540 do Livro dos Espíritos. Tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo, que é o que nós falamos aí, até o arcanjo, que começou por ser átomo. Que, vergonhosamente, esta última frase que eu disse, não tem nenhuma tradução espírita hoje. De número, a 26ª edição de uma editora, que eu não vou falar qual, até ali você acha. Depois disso, começou como átomo. Eu comecei como aquele camaradinho ali, ó. Ou pelo átomo. Mas não fala por ser, você foi átomo. E na questão 540 fala, você primeiro obedece sendo átomo, depois comanda o átomo. E mais tarde você comanda e dirige os fenômenos morais. E aí nós fomos juntando e fazendo o cruzamento das informações para a pessoa ter um manual nas mãos para ela se conhecer. Ao mesmo tempo, ele é um tratado de saúde integral, aprender a lidar com os alimentos, que aí fala também, o próprio processo de autocura. Então, se a pessoa quiser começar, não lá no começo, ele tem começo, meio e fim, às vezes num parágrafo. Ou pode pegar qualquer item, tem começo, meio e fim, ou em qualquer capítulo, se ela quiser. Então não precisa ler numa sequência. Não precisa ler numa sequência se não quiser. O ideal, quando é um grupo de estudo, é estudar numa sequência. Mas a gente sempre recomenda, isso é uma exigência para quem quer realmente compreender uma obra e tirar proveito. A primeira leitura é de carreirinha mesmo, para você ter uma noção do que tem dentro da obra. A segunda você já faz anotações, daquilo que você precisa para ontem, e faz o mapeamento. Agora a terceira você começa a estudar e aplicar. E é assim que nós fazemos em qualquer obra. Nossa, que bacana. E o livro já está na nona edição, isso? Esse é na nona edição. Já vendeu mais de 32 mil livros. Olha que bacana. Para um livro de estudo, o próprio Isoldino falou, esse livro é livro para vender no máximo 20 mil exemplares. E nisso ele errou, no outro ele acertou. Né? Mas ele está aqui por perto, com certeza, ou na frequência. Não é por maldade, não. Ele falou, eu gostaria que ele vendesse muito mais, mas normalmente esse tipo de livro não venderia. Assim como o segundo, que é mais robusto do que esse, no Mega Feirão, no 30º Mega Feirão, ele ficou entre os 20 mais vendidos. Olha que maravilha. É uma surpresa para um livro de estudo, né? De estudo. E normalmente as pessoas não querem muito estudar, querem o produto pronto. Né? Mas resgatando o teu início no Espiritismo, então significa que você foi para o Espiritismo, se tornou espírita pela dor? E eu falo uma super dor. Porque eu coloquei nos livros, tanto no primeiro quanto no segundo, que o amor convida-nos vezes incontáveis. Agora a dor não convida. Ela exige que você mude. Ou você muda, ou ela não sai enquanto você não mudar. E hoje, quando ela está lá na esquina, eu falo, oh, pode parar aí que eu já entendi a mensagem. Já estou mudando. Você nem estaria mais aqui, né, Sebastião? Não estaria. Não 2 meses de 2 vida, meses tá aqui, ó. Tá aqui. Falando com a gente. E a ajuda espiritual é coisa descomunal. Nós é que não observamos. Eu nunca esqueço, numa das obras de André Luiz, eu não memorizei esta obra, onde um espírito recebe, a pedido de sua mãezinha, ele se perdeu no mundo das drogas, e ela desencarnada, ela tinha mérito, pediu assistência espiritual para ele, que foi dado 1, 2, 3, 6, 9 vezes. Ele jogou tudo fora. Eu me vi ali. Só que o meu foi um pouquinho mais. E aí ela falou, não dá para fazer mais uma assistência? Eu falei, mas você viu que não dá resultado? Ele, só mais uma. Aí ele falou, o que nós vamos fazer? Aí deram um infarto no caboclo. Aí como ele via de fato que ia morrer, eu acho que pegou no tranco e deu certo. Foi a solução que eles acharam e fizeram mais ou menos isso. Mas os espíritos te disseram por quê, Sebastião, de todo esse processo de sofrimento, de prova que você passou para poder compreender melhor a doutrina espírita? Exato. Causas e consequências. E quando você tem um rebelde sem causa de vivência... Isso em outras existências, vidas, né? Então, o mau uso de vários conhecimentos em várias etapas, você deixa lá nas caixinhas. Vem, às vezes consegue um cabedal, mas de vez em quando você tem que ir lá e abrir uma caixinha
e trazer o conteúdo à tona. Então, nessa etapa, foi para repassar o equivalente a umas 100 reencarnações e foi ficando dentro das caixinhas e colocar tudo isso a limpo. Então eu quero saber mais coisas daqui. Então Tá eu posso, muito interessante. eu posso então, eu posso ler na ordem que eu quiser e aí você ensina a pessoa a se... aqui você já tem aqueles exercícios de visualização que... Aí já tem alguns, tem mais já no segundo. É como se esse fosse os traçados gerais e o outro já é um manual para a execução do que está aí. O outro é um passo a passo com vários exercícios, inclusive um capítulo inteiro falando das visualizações, os seus mecanismos e como executá-las. E a partir do capítulo 5, 6, 7, por exemplo, nós falamos do Evangelho, oração e bioenergia, nós colocamos num tripé. O que é, para que serve e como usar. E se é como usar, no final já termina com um exercício. O primeiro é o que a gente chama de fotografia e telegrafia do pensamento, que Kardec falou disso. Eu faço a mentalização daquilo que pretendo. O segundo já é uma reprogramação celular, que você já está com mais intimidade com as informações. E o terceiro é um realinhamento dos chakras. Você já viaja dentro dos seus próprios centros de forças, que são fulcros de energia, são transformadores ou transdutores de energia. E aí você já faz o processo. E o capítulo 8 inteiro é uma visualização. É uma viagem que você faz da mente para a sua consciência, da consciência até a periferia e a reconciliação com o entorno, e depois o retorno no ponto de origem para fazer o balanço. Quantos talentos foram multiplicados ou se foram enterrados e assim por diante. Seria uma autocura, Sebastião. É um processo de autocura. E você tem algum relato, algum caso que, de repente, as pessoas disseram para você, olha, eu li o livro e realmente eu tive um sucesso, eu tinha um problema de saúde e isso acabou me curando, eu me curei. Esses são incontáveis, mas um que ficou curioso em Aracaju, a moça com o problema, ela começou a ler e dormiu com o livro aberto em cima do peito, assim, para o abdômen. E quando acordou não tinha mais a dor, que ela tinha feito o exame, tinha comprovado a situação e depois refez os exames, não tinha mais nada. Quer dizer, com a informação, a intenção de cura, o processo de transformação que ela intencionava, o livro é uma energia viva, porque a confissão foi de Dr. José Carlos de Luca, lá na Rádio Boa Nova. Ele me presenteou com o livro, autografou e me deu e viu que o livro tinha um energismo. Ele viu a aura do livro aquele dia e perguntou que energia era aquela. Eu falei, a energia do autor ou dos autores. E ele é um ser vivo, porque Rui Barbosa fala que o livro é um ser vivo, Bezerra de Menezes também, Eurípides Barçanufo também. E conforme você entra em conexão com essa aura, ela traz a informação para dentro de você. Chico Xavier fazia isso tocando na aura e não precisava abrir o livro. A maioria dos livros eu consigo fazer isso. E no livro, no volume 2, nós já colocamos essa informação com Carlos Torres Pastorino. Como você acessar o conteúdo do livro a partir da conexão que você faz com os autores. Inclusive, a primeira informação a respeito disso foi de Joana de Ângeles. Falou, meu filho, quer entender o conteúdo de um livro, primeiro se conecte com os autores. O Divaldo, no caso, que ele também faz parte da obra, e Joana de Ângeles, no caso. E a partir daí, você fazendo essa conexão, você vai entender não só o que está no livro físico, porque quantas vezes eu li a Gênesis, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou várias obras que você lia coisa e depois nunca mais encontrava. E aí nós aprendemos a fazer isso. Aí você acessa os originais. Chegamos ao ponto de Divaldo estar psicografando Joana de Ângeles, que a média que levava era 5 anos da psicografia até a edição, e a gente começava a falar coisa, e quando vinha a obra, estava confirmando as loucuras que estávamos falando, que não era loucura, que aí já estava confirmado pela psicografia de Divaldo. Olha que e numa entrevista com o próprio Divaldo, que lá na nossa terra nos chamava de loucos mesmo, porque a gente falava coisa como falar com um órgão, como conversar com a emoção. A gente começou a falar isso
antes de conhecer Joana de Ângeles. Depois foi na obra Saúde de Miramês que vimos o nome Joana de Ângeles. Quisemos saber quem era, a pessoa nos presenteou com o autodescobrimento, uma busca interior, e estava lá o diálogo com as células, com os órgãos, com as emoções, etc. Então o livro ele faz esse caminho para que você tenha o conhecimento do que você é, onde está a matéria-prima, como você canalizá-la, como você consertar e depois ter uma sobrevida. E mais ou menos já passou agora, porque nós temos notícia agora, tem algumas novidades, mas 58 crianças. Nós recebemos agora há pouco a informação de mais uma, de mães que não engravidavam. Segundo a ciência, não tinha a menor chance de gravidez. Olha que e algumas, como o caso que fez o planejamento, é o caso da Fernanda mais o Bruno lá em Lins. Eles planejaram a Alice, após estudar o livro por 8 meses, queriam de parto natural, em casa, à moda antiga. E conseguiram. E ela tem 3 aninhos, quando chegou lá em casa... E nos exames não era possível eles terem filhos, é isso? Eles até que estava mais fácil, eles só queriam trazer em casa de parto natural. Que para examinar a estrutura do organismo dela, falou que era praticamente impossível isso acontecer. Eles tinham a fertilidade, mas essa proeza, segundo a ciência, não seria possível. E quando a Alicia foi nos visitar, e não faz muito tempo, está até agora em nossa volta, possivelmente nós vamos visitá-la, devolver a visita, a gentileza. Quando ela olha para a gente, ela nunca tinha nos visto fisicamente, quando agora com mais idade, vimos ela criancinha, então não teria lembrança. Já como se fôssemos velhos conhecidos, quando ela sentou na minha cadeira no estúdio, ela sentiu o cheiro do estúdio. Olha. E ela quis ficar lá para dormir dentro do estúdio. E a hora que pegou o livro, abraçou e não soltou. Ela leva o livro dela para evangelização infantil e quer que a professora estude o livro dela. E a mãe tem que ler todo dia com ela o livro. Olha que interessante. E ela conversa com os alimentos, sabe os alimentos saudáveis, não toma medicação de espécie alguma e está fazendo a diferença aí, essa pequena criatura. Nossa, tá aí, ó, o despertar da consciência do átomo, né, ao anjo. Muita coisa pra gente, é incrível. Tô aqui, olha só, interessante. A pessoa tem praticamente um roteiro de cura e autocura, né? É para economizar, porque a proposta do despertar da consciência é economizar o tempo das pessoas, porque foi muito complexo buscar em tantos livros até encontrar a solução. E a gente quer acelerar o processo. E não poderia ser mais um livro para trazer mais do mesmo. A gente tinha que trazer um diferencial valorizando o que já existe, que tem muitas obras fantásticas sendo esquecidas, e colocando mais um ponto no conto de alguém, acrescentando mais alguma coisa para facilitar a compreensão de si mesmo e o processo de caminhar com as próprias luzes. E é assim, o nosso caminho, né? Porque o nosso caminho é para sermos anjos. E a partir do momento que a gente consegue despertar essa consciência, é para toda a eternidade, né? É para o espírito imortal. Não é só para essa existência que a pessoa tem um benefício. Exato. Leia com Joana de Ângeles a primeira fase. A fatalidade da lei divina é a perfeição do espírito. Alcançá-la é a proposta da vida. Como conseguir é a opção de cada qual. Olha. Quer dizer, todos nós vamos ser anjos, né? E às vezes mais um pouquinho do que isso, porque não parou no arcanjo. Arcanjo foi uma metáfora que usou naquele momento. Porque se o ensino agora torna-se imensurável, porque nós não somos eternos na forma, somos imortais, porque nós tivemos um começo. Porque é eterno aquilo que não teve começo. Deus é eterno porque é uma luz incriada.
mas somos imortais. E nesse sentido, quando ela fala a fatalidade, quer dizer, ninguém escapa dessa perfeição. Ela é proporcional ao nosso tamanho. Tanto que colocamos em nosso segundo livro. Abre aqui na contracapa, abre essa aqui, ó, por trás dessa página. Lê o que está só no primeiro. Somos partes indissociáveis da imperfeição finita, na perfeição absoluta. A fatalidade da imperfectibilidade é ser tão perfeita quanto a proporcionalidade lhe permitir. A Matias quase deu um nó na minha cabeça com esse negócio, quando passou isso. Então Fantástico. veja, nós somos partículas ou partes indissociáveis da perfeição finita. Mas esse aqui nós vamos falar. Vamos falar depois. Só que No nós outro estamos programa. na perfeição absoluta. E agora, essa imperfectibilidade, ela vai evoluir proporcionalmente, porque nunca vamos ser igual a Deus. E eu costumo dizer nem igual ao Cristo, porque se antes ele governava o planeta Terra, Chico falou que ele já está governando com a falange que antes governava o sistema solar, já estão governando 1/4 da galáxia. Quem está no comando da Terra já não é mais aquele Cristo que falamos, mas alguém que deu continuidade quando ele disse-nos: se me amais, guardai os meus mandamentos. Porque há muitas moradas na casa de meu Pai, e se assim não fosse, eu já vos teria dito. Se fordes fiéis, cuidando do que eu comecei, dando continuidade, eu rogarei ao meu Pai e ele enviará um outro Consolador. Então enviou alguém, e Kardec fala disso na obra A Revista Espírita, dos vários Messias. Fala, mas o que voltará é o mesmo? Não é o mesmo pensamento, mas é um outro Messias. Fantástico. Então Kardec. Me E arrepiou. Kardec queria saber, mas o que é a alma do mundo? Está na questão 144 do Livro dos Espíritos. É preciso entender que a alma do mundo é um conjunto de espíritos. E depois, na Revista Espírita, ele dá mais um upgrade. Ele fala: a soma dos encarnados e desencarnados sobre a regência do Espírito-chefe forma a alma do mundo, da qual fazemos parte. Então são esses seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir e nós fazemos parte deles. E eu fico imaginando, se o Divaldo é parte de Joana de Ângeles, porque com certeza é, onde ele está nesse universo? Ele próprio entrega o ouro em 2 situações. Vocês sabem o português impecável de Divaldo. Ele só tem uma frasinha que ele não... que tem que ficar um traço do baianês lá. Culpa. Não sei se você já observou isso. Ele não fala culpa como nós. E no momento ele fala Bezerra de Menezes são. Não está errado o verbo? 10.000 espíritos formando uma consciência única. A soma dos espíritos não forma um todo, está no Livro dos Espíritos, questão 151. E nós formamos essa egrégora. Então, quando você fala Miramês, Leon Denis, esses espíritos pertencem, Joana de Ângeles, à árvore Francisco de Assis. Kardec fala isso. Nós fazemos parte de outros seres, como eu falei agora há pouco, que estão encarregados de fazer a Terra progredir. Eles todos são agregados na consciência que chamamos Francisco de Assis. Até remontar ao Cristo. E ele é parte de outros Cristos maiores, porque o Chico Xavier falou disso com Emmanuel, do Cristo, governador da Terra, do governador dos demais planetas, do sistema solar, que é um outro Cristo, de uma constelação menor, que é um outro, de uma constelação maior, que é um outro, de uma galáxia, que é um outro. E esses demais todos estão dentro desse maior. De uma nebulosa onde gesta a galáxia, é um outro que gerencia. De uma nebulosa maior que gesta a nebulosa menor. A gente não sabe o resto da história, porque Chico falou, pode parar que a minha cabeça não aguenta. E aí pediu para voltar para casa e tomar um café quente. Mas nós sabemos disso. E o que nós chamamos Deus, o arquiteto supremo,
Nele existimos, vivemos e nos movemos. Quer dizer, não tem nada fora do. Por isso que Kardec, numa síntese, quem não estuda Kardec, às vezes só lê, questão 14, Livro dos Espíritos. Deus é imaterial e imutável. Não pode. Porque nós somos parte de Deus e somos materiais e imutáveis. Deus é a unidade e ao mesmo tempo a variedade. Ele corrigiu na Gênese. Ele é a causa e o efeito também. E lá na questão 14, ele é o autor e não é a obra. Então não é Deus que nós conhecemos. Ele é um Deus antropomórfico que cria a obra fora de si. E ele corrige na própria obra. Tem informação que Kardec corrige de um parágrafo para o outro. Conforme está na Gênese, capítulo 11, item 10, de acordo com a tarefa que nós vamos assumir, a natureza nos forneceria novos corpos. Eu acho que eu pensei isso e detonei o meu. Vai me dar outro novinho. E ele, no parágrafo seguinte, no item 11 do capítulo 11, para ser mais exato é preciso dizer, é o próprio Espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai talhar, que vai aperfeiçoar o novo corpo. Deus fornece apenas os materiais. Que incrível. Agora Agora o nosso diretor ali avisou que temos que acabar. Terminar, né? Mas ele vai voltar. Você volta, Sebastião. Vocês mandam e eu obedeço. Principalmente os telespectadores da nossa audiência, né? Sebastião, a gente gostaria que você divulgasse o seu contato, as suas mídias sociais, para que as pessoas pudessem, pessoas que estão nos assistindo agora, né, pudessem entrar em contato com você. Quais são as suas mídias e o seu contato? Para quem já está dentro do YouTube, basta colocar @o Despertar da Consciência, vai direto para o nosso canal, onde tem as nossas lives semanais, os demais recortes semanais. Nós temos 4 programas inéditos por semana, 2 gravados, que são séries com programinhas menores, como, por exemplo, meditação à luz do dia. Aquilo que eu faço sem mudar a minha rotina. E exemplo não nos falta. Alguém já fez isso, você também pode. E 2 lives, uma de entrevistas e outra de um estudo, que a gente chama o Ensino Universal dos Espíritos. A gente está estudando, né, de um tempo para cá. Primeiro, a evolução do pensamento de Joana de Ângeles. Foi uma série com 12 programas. Depois, de Leon Denis, Miramês. Agora estamos com Pietro Baldi, inclusive as últimas lives falando da origem do câncer e como curar o câncer. Eu sempre falei que nós passamos por 16 processos sem medicação de qualquer espécie, porque quem cura o câncer é a reorganização do próprio corpo, voltando à harmonia das leis naturais. Medicação não cura o corpo, mata os elementos que equilibram o corpo. A medicina pensa que encontrar alguma coisa, mas na época de Kardec já se sabia, e depois, já que nós vamos voltar, a gente pode falar disso. 3 mestres que vieram mostrando onde está a causa da doença e como curá-la. Então, além do YouTube, estamos no Facebook, tem também o Instagram, tem o Telegram. Qual o endereço? O mesmo endereço? É sempre o mesmo endereço. No Instagram tem um BR no final, o Despertar da Consciência BR. E parece que no Face é Instituto Despertar da Consciência. No Telegram, o Despertar da Consciência. E no Telegram, todo mês, nós temos uma live no último sábado de cada mês. Mas agora, por conta das viagens, em outubro, em setembro não terá, mas terá dia 5 de outubro o estudo. Mas normalmente o último sábado de cada mês, uma live lá para tirar dúvidas e estudar alguma coisa. Muito legal. Muito obrigada, Sebastião. E você volta para falar, tá? Tá convidado, né, para voltar para falar sobre essa outra obra aqui, que com certeza também... Que tem Leon Denis, Miramês e Ramatiz. Tem uma novidade aqui. Então, Sebastião, obrigada, viu? Obrigado, Sebastião. Muito obrigada, Sebastião. A gratidão infinita é nossa, Cláudia, Saigusa, vocês, né, espectadores que são a causa do nosso existir. Pensem na verdade que vocês acreditam. Sintam a verdade que estão pensando. Fale da verdade que estão sentindo e vivam a verdade que estão falando. Obrigada, Sebastião. Obrigado. E obrigada a você.
pela sua companhia, por nos acompanhar, por estar aqui conosco no Mais Espiritualidade. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo maravilhoso. Siga a gente, curte lá o nosso canal, né? E ativa o sininho. E temos muito mais conteúdo. Até a próxima. Até a próxima.